paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula da nossa sexta lição da Escola Bíblica Dominical. É com grande alegria que eu estou aqui para lecionar essa lição, porque se não fosse o Senhor e a sua infinita graça, nem aqui eu estaria. E é com grande alegria também que eu estou no meu coração aqui por saber que você está aí do outro lado me acompanhando. Desde já eu agradeço pela sua atenção e paciência, a você que vem desde o começo me acompanhando. E você que acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa família e aos nossos ensinos e estudos e devocionais da Palavra de Deus. E agora vamos começar a nossa sexta aula. O assunto da lição tem por tema: quem domina a sua mente? Né? Ele não começa assim, não tem uma interrogação no final, mas eu já começo lhe perguntando: quem domina a sua mente? Nós sabemos que a nossa mente é o nosso maior campo de batalha espiritual. É nela que ocorre todos os pensamentos, tanto para o bem como para o mal. É nela que nós passamos ali o dia pensando no que fazer, do que não fazer. Então, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha espiritual. A partir dela, nós começamos a maquinar, a planejar, a ficar pensando, plantando e enraizando sementes e raízes naquilo que vamos fazer. Então, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha espiritual, aonde o inimigo, ele não pode, dominar o que a gente vai pensar, mas ele pode jogar setas, dados inflamados do maligno. É claro que nós não podemos parar de pensar. Durante o dia todo nós pensamos, nós em várias coisas, em várias situações. Às vezes pensamos em algo que nem nós mesmos acreditamos que estamos pensando, mas nós estamos pensando. Nós não podemos parar de pensar, mas nós podemos dar uma pausa. Epa, isso daqui não é bom para mim, isso daqui não é o pensamento de Cristo, Cristo não pensaria dessa forma, isso daqui não vai edificar minha vida espiritual, isso daqui não é bom. Nós não podemos parar de pensar, mas nós podemos dar uma pausa, nós podemos ali colocar um branco. Não quero pensar nisso, quero pensar nas coisas que é boas. Então, nas coisas que são boas. Então, a nossa mente, por ela ser nosso maior campo de batalha, é ali que o inimigo, ele tenta, por sua vez, infiltrar pensamentos ruins, infiltrar coisas que não agradam a Deus. Amém? O nosso textuário, ele se encontra em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Está em Filipenses 2 e 5. A verdade prática diz assim, os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Sabemos que a nossa Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas, que foi no grego, no aramaico e no hebraico. Então, dependendo do significado que for atribuído, mente, sentimento, entendimento, elas são de qualquer forma aplicadas à área do intelecto, que permite você aprender, que permite você desejar, pensar e agir. E por aqui a gente já pode começar trazendo uma pequena lição. O nosso aprender, o nosso desejar, o nosso agir, o nosso pensar, são coisas coerentes à vontade de Deus? Nós temos tido ansiedade por aprender algo que é da vontade de Deus? Então, a nossa mente, ela se refere ao nosso intelecto, aquilo que nós almejamos, desejamos, a nossa maneira de agir, provém daqui. E aqui eu já começo perguntando, tudo isso provém do Senhor? Provém da vontade dele? E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao 9, que diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus,
pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensais. E se há louvor, nisso pensais. E que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazeis. E o Deus da paz será convosco. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo da nossa lição é mostrar que o seguidor de Jesus tem a mente de Cristo. Glória a Deus, aleluia. É interessante porque lá no assunto da lição já diz assim: quem domina a sua mente? E como eu disse, a nossa mente é algo que a gente, às vezes, quando a gente se depara, está pensando algo que não é pra gente estar pensando como seguidores de Jesus. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele já diz assim, ó, ele, no versículo 8, ele fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é de bom grado, tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, nisso pensai. E é claro que nós não vamos deixar de pensar durante o dia, durante a nossa vida, mas quando um pensamento ruim vier até nós, nós podemos, opa, isso não agrada a Deus, e começar a pensar nas coisas que é do alto, nas coisas que são de boa fama e de boa graça. Nossa introdução, ela diz assim, ó: quem nasceu de novo é nova criatura, e assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como os cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós sabemos que quem viveu um completo milagre após aceitar Jesus, recebeu realmente um novo nascimento, sofre um processo de metanoia, sofrer um processo de metanoia, ou seja, um processo de completa transformação. E quando nós recebemos um novo nascimento em Jesus, nós recebemos transformação em tudo na nossa vida, não é só em corpo, não é só na alma, não é só nas vestes, não é só no falar, não é só no agir, mas também no pensar. Vivemos uma transformação completa através da pessoa do Espírito Santo. E logo, se nós recebemos essa transformação, a gente já não vive mais segundo a carne, mas nós vivemos segundo o Espírito, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E Jesus, antes dele subir, ele falou bem assim: olha, eu vou para meu Pai, mas deixarei no meio de vós o meu Espírito, e ele será o vosso consolador, ele vos moldará até o final dos tempos. Então, a pessoa do Espírito Santo, além de nos consolar, além de estar conosco todos os momentos, ele também fala conosco. Sabe quando a gente vai tomar uma atitude que não agrada a ele? Olha, isso daqui não é correto. Então a pessoa do Espírito Santo, ela faz com que nós soframos transformações na nossa vida. Tudo que é ruim, tudo que não é agradável, tudo que não é desejado, nós vamos deixando de lado e começamos a buscar as coisas boas, comportamentos que agrade a Deus, maneira de viver que agrade a Deus. Então, logo, se nós somos cristãos e recebemos o processo de transformação, nós não vivemos mais segundo a carne. A nossa carne, ela impera para o mal, mas agora nós vivemos segundo o Espírito, ou seja, nós vivemos buscando agradar a pessoas de Deus. Diz assim, ó: a presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor do nosso pensamento. Né? A presente lição, ela vem trazendo essa introspectiva. Jesus realmente é o Senhor do teu pensamento? É muito fácil falar: eu já sou crente, já aceitei Jesus, eu sou cristão, acredito nele. Mais difícil é você fazer essa autoanálise. O meu pensamento, a minha vida, realmente é de Cristo? Porque muitas das vezes o nosso exterior está muito parecido, né, com os padrões da igreja, mas o nosso interior anda longe de realmente ser de Cristo. A nossa mente, as nossas atitudes, o nosso coração, ele anda longe de realmente coincidir com o proceder de Jesus. Então, a nossa presente lição, ela vai trazer essa introspectiva, se o nosso pensamento realmente condiz com Jesus Cristo.
Vamos começar o primeiro tópico da nossa lição. 10 anos antes de escrever essa epístola, Paulo, ele nunca havia colocado o pé dele na Europa, mas em uma visão noturna, está no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 6 ao 10, o Senhor lhe convocou, para ir fazer essa segunda viagem missionária e colocar seus pés ali naquele local. E Paulo, obediente à visão, ele viajou, navegou para Neápolis, cidade portuária ali da Macedônia. Depois caminhou ainda por 15 quilômetros até chegar em Filipos. E lá em Filipos, ele fundou a primeira igreja europeia, onde ele foi recebido com muito carinho, onde ele criou uma grande amizade e uma grande afinidade com todos aqueles irmãos. Quando a gente fala assim que ele fundou a primeira igreja, a gente pensa que ele fundou a primeira igreja como nos nossos dias, levantar o templo e tudo mais, mas não. Ali ele foi recebido por Lídia, uma irmã que era empresária, vendedora de púrpura, mas que tinha um coração aberto e contrito para ouvir a palavra do Senhor. Ali ela o recebeu, ela colaborou para o crescimento da igreja. Paulo escreveu o livro de Filipenses por volta de 62 ou 63 depois de Cristo. Então, aqui nós temos uma pequena introdução sobre o nosso primeiro tópico. Vamos lá. A doutrina. O objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários nem de relacionamento entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Paulo vai dizer que os irmãos de Filipenses tinham amadurecido rapidamente na fé. É muito interessante porque Paulo escreveu essa carta 10 anos depois que ele havia estado naquela cidade. E ele diz que os irmãos tinham amadurecido na fé. Trazendo para os nossos dias, trazendo como lição e reflexão para nós temos que amadurecer na palavra de Deus. Ou nós conseguimos amadurecer na fé lendo a palavra de Deus, conhecendo sobre Jesus, conhecendo sobre o Evangelho. Aí a gente para de tomar leitinho espiritual e começa a aguentar até os cajados, até as coisas mais pesadas, porque nós estamos maduros na fé. Não é tudo que já bate a gente, não é qualquer coisa que faça com que a gente queira falar que vai deixar o Evangelho, deixar a palavra de Deus. Aqueles irmãos 10 anos depois estavam maduros na fé. Muitos hoje em dia estão 10, 5, 15 anos na igreja, mas ainda não estão maduros na fé, ainda não estão em completa intimidade, em completa comunhão com Deus, ainda não entendem completamente o Evangelho, nunca se dedicaram à leitura da palavra, nunca se dedicaram a momentos com Deus. Então esses irmãos ainda estão no leitinho espiritual, mas que nós possamos tomar como exemplo a igreja de Filipos para a nossa vida. Eles buscaram amadurecer na fé. E como que a gente consegue amadurecer na fé? Lendo a palavra, tendo comunhão com Deus e buscando as coisas do reino. Então, um dos propósitos estava vinculado à amizade e o amor recíproco, de Paulo com aqueles irmãos. Uma das razões também pelas quais ele escreveu essa epístola foi pelo afeto e pela comunhão que eles tinham com aqueles irmãos. Eu vou deixar todas as referências aqui embaixo e vocês vão ver que Paulo tinha um sentimento de amor por aquela igreja. E é muito interessante porque Paulo, ele era um líder. E nós que ministramos a palavra de Deus, isso serve para nós também, que além de ensinar, nós devemos ter comunhão e afeto com os nossos irmãos. Não é só chegar ali e passar a mensagem, isso serve para pastor, para diácono, para todo mundo que faz algo dentro da casa de Deus. Nós não temos que apenas ir ali e fazer aquilo, nós também devemos desenvolver um relacionamento de afeto, de amor com nossos irmãos. Paulo nos diz que nós devemos imitar a ele em tudo, então nós devemos também imitar Paulo nisso. Ele escreveu essa carta àqueles irmãos por ter também um sentimento de amor, de afeto por eles. E que nós, como professores de escola bíblica dominical, quer você seja dirigente, pastor, o que você for dentro da igreja, que você apenas não faça aquilo que está na sua missão, mas que você desenvolva um relacionamento genuíno com seus irmãos. Vamos para o segundo ponto, relacionamento. Naquele tempo, estava havendo um desentendimento entre duas irmãs, ali na igreja de Filipenses, que eram as irmãs Evódia e Sintique. Um desentendimento que hoje não nos foge da nossa realidade. A gente sabe que, muitas pessoas vão para a igreja querendo ver a perfeição
a santidade, o excepcionismo na nossa vida. Mas elas não compreendem que nós estamos ali na igreja porque nós estamos todos os dias, constantemente, buscando melhoria para a nossa vida, que nós vemos a igreja como nosso hospital, né? Então elas idealizam que ali tudo é perfeito. Mas aqui ele está falando que havia um desentendimento entre essas duas irmãs dentro da igreja. E hoje em dia não é diferente. Hora ou outra, vamos ser realistas, nós sabemos que ocorre desentendimento, algumas situações dentro da igreja que precisa que o pastor, o dirigente chegue, converse e busque fazer com que aquelas pessoas se perdoem, melhorem aquela situação. E olha só, o apóstolo pede que haja unidade e harmonia entre os crentes, tendo por base a humildade e o exemplo de Cristo. Então, Paulo, eu acho que sabendo dessa situação, através de um dos irmãos de Filipenses que estava com ele, ele direcionou também essa carta pedindo a unidade, né? E que nós tomássemos, por exemplo, a humildade de Cristo. Sabe ali quando Jesus estava indo para o Calvário, que Pedro cortou a orelha de um dos soldados? Jesus, pense comigo, Jesus estava indo ali para ser massacrado por um deles. Logo eles que bateriam em Jesus, fariam ele sofrer, fariam ele padecer. Jesus poderia muito bem, deixa a orelha dele aí, deixa ele sangrando aí. É meu inimigo, quem não é por mim é contra mim, né? Mas não, Jesus foi lá, colocou de volta. Jesus o tempo todo, diante de situações ruins, ele foi humilde, ele perdoou, ele mostrou que era necessário a gente ter compaixão do próximo. Então o apóstolo está pedindo que nós tenhamos unidade com nossos irmãos e buscamos como exemplo a humildade de Jesus. É muito importante a gente ter isso na nossa vida, né? O apelo paulino é para que haja entre os filipenses o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Sentimento de amor, sentimento de humildade, sentimento de compaixão pelo próximo. Terceiro ponto, que fala sobre o ensino. Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos. E este é um dos temas da carta, a alegria. A carta Filipenses é uma carta que você vai encontrar nela 15 vezes, se eu não me engano, a palavra alegria. É uma carta que o tempo todo ele está falando, regozijai-vos, alegre-se, estejais-vos alegres uns com os outros. Então, assim, a gente percebe que a igreja de Filipenses era uma igreja que tinha a alegria no meio dela. E a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, né? E lá em Gálatas 5 fala que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Então, quando nós estamos em comunhão com Cristo, quando nós estamos em comunhão com o nosso Senhor e nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos a alegria. Nós nos alegramos, não por conta das situações, mas porque nós temos Cristo na nossa vida. Amém? Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, que diz sobre a mente no contexto bíblico, né? Quem domina a sua mente? É o assunto da lição. Agora nós vamos ver a palavra mente no contexto bíblico, né? Há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para a mente e seus derivados. Lembrando que a Bíblia foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. Então, dependendo da língua, ela tem um contexto diferente, né? E hoje nós vamos estudar alguns deles, cada um com significados sutis, mas de grande importância para a nossa vida cristã e para a nossa conduta, né? Vamos aprender hoje agora sobre a mente como faculdade psicológica. Então, na presente lição, o sentido dessa palavra é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. Em Romanos 7, capítulo 7, no versículo 25, diz assim, ó: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ele fala isso com a mente. Que mente é essa? No sentido de pensamento, decisão e raciocínio. O apóstolo Paulo está se referindo ao eu regenerado, em contraste com a carne, com o controle do Espírito Santo, sem o controle do Espírito Santo. É com essa mente que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Está em Romanos 8:2. Aqui, ó,
quando ele se refere à mente em Romanos, no capítulo 7, versículo 25, ele está se referindo ao eu dele, regenerado em Cristo Jesus. Ele fala assim, ó, olha o que ele fala, irmãos. Com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas que segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O apóstolo está se referindo ao eu regenerado. Aqui ele está falando na regeneração que ele sofreu, que com a mesma mente ele era escravo de Deus, da lei de Deus e da carne. Ele era escravo do pecado. Ele fala do eu regenerado dele. Hoje em dia, trazendo para nós, não é diferente. Eu e você precisamos sofrer essa regeneração da nossa mente. Nós sabemos que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Nós vivemos numa luta de pensamento. Nós sabemos que a nossa carne, ela anseia pelas coisas do mal, mas o nosso espírito não, porque ele é de Deus. Aí eu vou dar um exemplo para os irmãos. Um exemplo bem clássico. Você é casado, você tem sua esposa, tem sua família. Mas aí você alguma coisa na casa de Deus, você tem algum cargo, e o tempo todo vamos dizer que você é líder de jovens, mas a sua esposa não anda o tempo todo com você, ela não lhe acompanha, ela não é uma auxiliadora, uma companheira, de fato. Né? Então você vai fazer visita na casa de muitos jovens, de muitas jovens, e você vive ali em constante contato com a mocidade, com as jovens da igreja que são moças. Aí você começa a olhar para uma jovem da igreja que é muito bonita, que é muito responsável, que trabalha na casa do Senhor, e muda aquele seu pensamento sobre ela. Você já passa a ter pensamento de cobiça, já fica olhando, e aí você começa a alimentar aqueles tipos de pensamentos do mal. É nisso que você tem que lutar. É contra isso. Porque a sua carne, ela anseia pelas coisas que é errado. Mas o seu espírito anseia pelas coisas de Deus. Eu dei só um exemplo. Mas é nesse tipo de exemplo que você tem que usar a sua mente para pensar nas coisas do alto, nas coisas que agradam a Deus. Porque hoje nós somos regenerados. Quando você é regenerado, você pensa nas coisas do alto. Isso não diz que você não vai ser tentado. Isso não diz que em algum momento você vai ter um pensamento ruim ou de cobiça ou alguma coisa ruim contra ao próximo. Isso pode acontecer, mas naquele momento você vai pensar que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e eu sou um homem casado, eu sou um homem temente a Deus, isso não cabe a mim, e você vai começar a lutar contra esse pensamento. Eu só dei um exemplo, irmãos, mas existe vários. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa a mente nessa forma. Lá para o segundo ponto, a mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma forma especial de pensar, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, né? Em Colossenses, no 2:18, nós temos uma referência que você pode pensar em coisas ruins. Ele fala assim, ó, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. E também mostra que a mente é utilizada para pensar em coisas boas, né? Positivo. Amai-vos também, vós, com este pensamento. Assim, ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Agora aqui a palavra mente, está sendo utilizada no sentido de pensar realmente. E nós podemos fazer isso, utilizar a nossa mente para pensar nas coisas positivas e nas coisas negativas. Nós sabemos que tem dias que nós não acordamos muito bem. Você é cristão, você tem Deus na sua vida, mas a gente sabe que tem dia que as coisas não amanhecem nada legal. E é justamente nesses dias que os dados inflamados do maligno começam a querer colocar pensamentos daquela situação ruim dentro da gente. E naquele momento você vai começar a pensar: eu, como cristão, devo pensar em coisas boas. A situação foi ruim, mas eu vou começar a olhar o ponto positivo. E aí você vai começar a alimentar sua mente de pensamentos positivos, de pensamentos bons. E quando você menos perceber, você vai estar enraizando pensamentos de alegria no seu coração. E quando você nem olhar, você já vai estar contente, alegre, expandindo sorriso e face agradável para as pessoas que estão lhe olhando. O terceiro ponto diz assim: espírito. O substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado ainda de forma metafórica
como modo de ser, atitude e forma de pensar, né? Então, na Bíblia, essa palavra também é referida ao modo de pensar. Em Gálatas 6:1 diz assim, ó: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. É uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre o assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Então, a nossa mente, nós temos, através da nossa mente, nós temos essa capacidade, né, de decidir como nós vamos reagir a tal situação. E ele fala assim, ó, se você for ofendido com alguma coisa, encaminhai tal acontecimento com o espírito de mansidão. Pensai com mansidão, pensai com cautela, pensai de uma forma cristã como você vai reagir a tal coisa. Então, a mente na palavra de Deus, além dela ser utilizada como uma forma que você pensa, tomar decisões, ela é utilizada no sentido de como você vai reagir a tais situações. E o coração, né? O quarto ponto. O coração aparece em toda a Bíblia como o centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e volitiva. É a fonte de vários sentimentos e afeições como a alegria, a tristeza. O coração, nós sabemos que ele é a sede de todo o pensamento e de toda a compreensão da nossa vida, né? Seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos, mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior, né? Esse sentido aparece também no Antigo Testamento, que fala em Provérbio 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, a mente, muitas das vezes na Bíblia, também ela é se referida direcionando ao seu coração. E a Bíblia diz que do coração procede todas as coisas. A raiz de tudo vem do coração. E do coração você começa a trabalhar na sua mente aquilo que já veio de lá. Então, do coração procede as coisas boas e das coisas ruins, mas cabe a você decidir de que maneira você vai frutificar aquela raiz, de que maneira você vai crescer aquela raiz, se é para as coisas boas ou se é para as coisas ruins. Amém? Vamos agora para o nosso terceiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre a mente de Cristo. Como é ter a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? O que eu devo pensar para ter a mente de Cristo, para que minha mente se pareça com a de nosso Jesus? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse terceiro tópico da nossa ponto. Diz assim: o sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses era de alegria e de comunhão. É isso que deve prevalecer na vida cristã em todos os lugares e em todas as épocas. O sentimento de alegria e o sentimento de comunhão. Gálatas nos fala que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então, se a gente tem o Espírito de Jesus na nossa vida, a gente tem essa alegria. Irmãos, mas a situação está tão ruim, eu vou estar alegre. Nós não devemos estar alegres pela circunstância, pelas coisas, pelo momento que estamos vivendo. Mas a nossa alegria tem que ser constante por termos Jesus na nossa vida, por sabermos que Ele é o nosso Senhor, por sabermos que com Ele nós somos mais que vencedores, por sabermos que nós somos filhos dele, por sabermos que Ele morreu ali na cruz por mim e por você e que ao terceiro dia ressuscitou. É esse sentimento que deve estar dentro de nós, a alegria. Nós vemos às vezes muitos cristãos muito iracundos, com a cara trancada. Irmãos, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu fico muito assim, como eu posso dizer, indignada quando eu vejo isso. Porque é bíblico, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. E se a pessoa vive iracunda, não dá um sorriso, não exala a alegria de fato, eu tenho para mim que aquela pessoa está com alguma situação, ela está distante um pouquinho do Espírito Santo. Porque quando nós estamos em plena comunhão com Deus, nós temos o Espírito Santo em nós vivemos a alegria de forma genuína na nossa vida e temos comunhão. Comunhão com Deus
e comunhão com o próximo. Vamos lá. O sentimento de alegria. Regozijai-vos. É uma saudação grega, mas aqui Paulo exorta os filipenses e todos os cristãos à alegria. O apóstolo acrescenta, sempre no Senhor. Como eu disse, não é pela circunstância, é no Senhor. O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria. E isso dá à saudação um sentido completamente novo, né? Como resultado desse estado de graça está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas. Eu achei muito interessante porque a alegria faz parte, é um dos itens para que você tenha a mente de Cristo. Porque se você é um cristão que realmente tem o Espírito Santo, você vive a alegria, as coisas ruins do dia vão acontecer, mas você é tão alegre em Cristo Jesus que você vai pensar de forma positiva. A sua conduta, você está tão bem dentro de si com Deus por ter comunhão com Ele, que isso responde no seu comportamento com as pessoas. Se você não está bem, você concorda comigo que às vezes você acaba tratando o outro irmão mal, tendo uma atitude que não deveria ter com o irmão? Isso é o que acontece quando a gente não está bem, né? Mas quando você tem a alegria em Jesus, o dia tá horrível, o dia não está nada legal, mas você está bem, você está alegre, você acaba tratando o próximo bem, dando um sorriso para o próximo, você acaba mostrando o que realmente rege a sua vida. Devemos ter, para que tenhamos uma mente parecida com a de Cristo, o sentimento de gratidão, o pensamento de gratidão, né? Paulo estava preso, a igreja de Filipenses estava vivendo perseguição, mas ainda assim eles eram uma igreja alegre, uma igreja que tinha o sentimento de gratidão em seu coração, né? E nós temos que tomar isso como exemplo. Olha o que a lição fala, né? Mesmo nas dificuldades, quem tem uma mente guiada por Cristo não se desespera. Antes, as suas petições são levadas à presença de Deus, como está no versículo 6 da nossa leitura bíblica em classe, que ele fala que pela oração e súplica, com ações de graças, nós levamos as nossas petições a Deus. Então, para que você tenha uma mente parecida com a de Cristo, nós temos que ser alegres e temos que ter o sentimento de gratidão. Além disso, a paz de Deus, né? O termo noema, que significa pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisão, no sentido tanto do bem como para o mal, no sentido tanto do que é certo como do que é errado. A ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação, né? E esse pensamento, ele pode se corromper e se tornar endurecido a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo. Mas a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepuja todo entendimento, pois vai além da razão humana. Ela excede os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, que nós tenhamos a paz de Deus na nossa vida, porque é impossível, quando você tem um sentimento de gratidão, quando você exala alegria, quando você vive a paz de Deus na sua vida, é impossível a gente não pensar nas coisas boas, não reagir às situações do dia de maneira concernente à vontade de Deus. É impossível. E a conclusão da nossa lição, ela diz assim: o nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade reflete o que há em nosso coração. E isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Eu costumo dizer na minha igreja, quando eu estou lecionando para as irmãs, que o nosso comportamento, ele fala muito mais do que as nossas roupas. O nosso comportamento, ele fala muito mais do que andar com a Bíblia debaixo do braço. O nosso comportamento, ele leva Jesus ou ele afasta Jesus das pessoas. Um exemplo clássico, um irmão, ele vive gritando em casa. Ele vive gritando, ele bate demais nos filhos. E o ímpio, que mora do lado, ele o tempo todo está ouvindo.
Quando o ímpio, ele gosta muito de prestar atenção no cristão, né? Então ele olha aquele irmão ali, vive gritando, vive xingando, vive espancando os filhos. Eu não quero ser cristão que nem ele. Mas aí, supomos que aconteceu uma coisa muito ruim na sua família e o ímpio acaba sabendo daquela situação ruim. Mas aí ele descobre que você resolveu aquela situação conversando com a sua família, conversando com seus filhos, conversando com seu esposo, debate de oração e de jejum. Você praticamente ganhou aquele ímpio para Cristo pelo seu comportamento. Então, o nosso comportamento, ele fala muito sobre o nosso cristianismo. O nosso comportamento, ele realmente expõe quem domina a nossa mente. E se a nossa mente é dominada pela alegria do Senhor, pelas coisas do reino, o nosso proceder, a nossa conduta, a nossa forma de reagir às situações na sociedade, ela tem que refletir Jesus, ela tem que refletir o Evangelho, ela tem que refletir os ensinamentos de Deus, né? Vamos continuar. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis, e quem é dominado pelo Espírito não abre mão de sua fé, nem cede 1 milímetro sequer de sua fidelidade a Deus. É esse Espírito quem domina a mente dos fiéis em Cristo Jesus. Amém? Que nós, irmãos, não possamos negociar de maneira alguma a nossa fidelidade em Cristo Jesus. Que a nossa mente verdadeiramente possa ser dominada por Jesus. A minha mente sendo dominada por Jesus vai refletir o meu comportamento dia a dia com as pessoas que eu convivo. A sua mente sendo dominada por Jesus, você vai expressar através do seu comportamento se ela realmente está sendo dominada por Jesus ou pelos dados inflamados do maligno. Eu espero que você tenha gostado dessa lição, que você tenha aprendido, que você tenha entendido. Não esqueça de deixar o seu joinha, aquele like, compartilhar, se inscrever no canal. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, você tem o livre-arbítrio de deixar o comentário e eu vou buscar responder mediante a palavra de Deus para que sane essa sua dúvida. Amém? Quero desde já convidar você a estar aqui comigo na próxima aula, para a nossa próxima lição e que nós possamos juntos desfrutar do estudo da Palavra de Deus. Tchau, paz do Senhor, graça e paz. Fiquem com Deus.